Olá pessoal, paz e bem, estamos começando mais um podcast aqui da Paróquia São Francisco de Assis. O nome do podcast é Paz e Bem. Já peço que você, na confiança, dê aquele like, comente, compartilhe e ative o sininho para você receber notificações. Temos alegria, satisfação imensa aqui de receber o Dr. Carlos Eduardo, mais chamado por Eduardo. Satisfação em recebê-lo aqui, doutor. Ele vai se apresentar, né? Vai falar aqui o que ele faz, né, doutor? Por que é doutor, né? Fica à vontade, doutor Carlos. Tá certo, olá. Bom, meu nome é Carlos Eduardo de Moura, né? Carlos Eduardo, mas os amigos me chamam de Eduardo, então eu abro aqui esse precedente, pode me chamar de Eduardo, fique à vontade. Bom, eu sou advogado civilista, tributarista de formação. Mas como todo advogado em início de carreira, a gente acaba tendo que trabalhar no que aparece, né? Você tem que atender o cliente. E aí, no decorrer do tempo, a gente vai escolhendo a área de preferência. Mas os amigos dizem até que a área que escolhe a gente, né? Então, dizem que os que têm mais longevidade, eles acabam concordando que a área, o mercado, né? A área acaba te escolhendo e definindo o que você vai ser. Certo. Doutor Eduardo, você é de onde? Qual a sua naturalidade? Bem, eu sou carioca, né? Nasci no interior do Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci em Botafogo, em 1978. Né? Embora eu tenha nascido em Botafogo, né? Eu não sou botafoguense. Mas fui criado no Rio de Janeiro, mais precisamente em Angra dos Reis. Né? Até a minha... A famosa, né? A famosa Angra dos Reis. E aí fui militar, né? Fiz como a maioria dos fluminenses. Eu fui militar. Entrei na escola militar com 19 anos, fiquei até meus 20, 26. E aí depois fui tentar carreira, tentar a vida no mundo, né? Saí debaixo da asa da mãe, aos 18, fui para as asas da FAB, né? Fui para a Força Aérea, e lá pelos 26 eu fui bater asa sozinho. Olha aí, que legal, tá aí uma formação boa, né? E aí depois de lá para cá eu fiz um pouco de comércio também, né? E fui fazer a faculdade de Direito mais tardiamente, já entrei ali com 33 anos na faculdade de Direito. Era um sonho, não podia concretizá-lo à época, mas fiz força, batalhei e com uns 30, 35 anos eu comecei a faculdade de Direito. Certo. E como foi essa vinda para Santarém, do Rio para cá? Pois é curiosa, né? Como eu falei, a minha primeira unidade em que eu fui destacado lá em 99... foi para Porto Velho. Fui para Porto Velho, servi em Porto Velho, aí me casei lá a primeira vez, né? E depois de lá pelos anos de 2005, né, fui transferido para Santarém. Aí já tínhamos uma ideia de que a família ia seguir assim. Eu ia dar baixa da força, né, porque nós tínhamos um empreendimento lá na cidade de Altamira. E aí eu vim para Santarém, seria a minha última unidade. Aqui mesmo dei baixa e fui para Altamira, para o comércio. Lá tínhamos um investimento lá, um comércio. Só que as coisas não foram bem conforme esperado. Lá pelos idos de 2008 eu me mudei para Belém, já fora da força, né? Já não estava mais na aeronáutica. E aí fomos tentar a vida em Belém. Aí o casamento não deu certo, acabei que me separei a primeira vez. E de Belém, meu primeiro filho já tinha nascido, eles ficaram lá em Belém e eu vim para Santarém. Meus pais quiseram muito que eu voltasse para o Rio de Janeiro, né, para voltar lá para perto deles, mas eu pensei, bom, eu não vou fazer isso porque se eu fizer, vai ser muito mais difícil de eu ver meu filho, de eu ter alguma relação com ele, uma vez que ele ficou em Belém, aqui no Pará. Decidi ficar. E aí eu lembrei, poxa, eu tinha servido em Santarém, e Santarém é perto de Belém, e curiosamente também eles voltaram para Altamira, e eu decidi, bom, vou para Santarém. Lá apareceu uma oportunidade para trabalhar. Maravilhosa como essa, exatamente. Né? Não é o Rio de Janeiro. Mas é muito parecido, padre. Né? Tem muita semelhança. E mais ainda com a minha cidade, porque
como eu disse, eu morei a maior parte da vida no interior do Rio. Eu nasci no Rio, mas fui para Angra, e de Angra eu morei num distrito ainda que se chama Mambucaba, né? A cidade lá é linda, praias, muitas praias. Fica perto da usina nuclear de Angra 1. Né? É um município onde a maioria dos trabalhadores, né, que vieram para a construção da usina, eles vieram na década de 70 e lá fixaram residência e o município foi crescendo em volta dali. Aí fizeram uma vila muito bonita, perto da praia também, enfim. Então, e aí eu não quis voltar para lá, fiquei em Santarém e aqui eu recomecei a vida, né? Recomecei a vida. Fui trabalhar como vendedor, né? Eu já vim, essa oportunidade que apareceu para mim foi como preposto de uma representação na área de vendas. E aí vim aqui, comecei a fazer os clientes, trabalhar. Nessa época também conheci a minha atual esposa. E aí ela, não sei o que foi que ela viu em mim, que ela falou assim, por que você não volta a estudar, hein? Porque nessa época eu já tinha parado de estudar há muito tempo, que legal, né? E ela me deu maior força, falou, poxa, você tem jeito de que... Parece que o seu negócio é estudar. Aí eu falei, caramba, segunda pessoa já que me fala isso. E aí eu decidi... Na verdade, decidi não, né? Ela me decidiu, né? Ela foi te impulsionando. Ela foi me impulsionando e dizendo, vai por aqui, eu fui. E aí, 2012, início de 2012, eu retornei à faculdade, porque eu já tinha iniciado lá em 2001, tinha trancado, né? Esse período aí foi até perdido, mas enfim, retornei em 2012. E aí, de lá, não parei mais. Era o que eu queria. Quando você volta para a academia, né, chamar assim, em sentido genérico, ali eu me senti em casa. E aí eu me arrependi por não ter voltado antes. Falei, poxa, por que eu não voltei antes, né? Olha só. E mesmo assim, e ainda em 2012, eu ainda tinha muitas dificuldades, porque nós tendemos a atribuir os nossos insucessos, às vezes, a circunstâncias, mas eu ficava me pensando, poxa, será que se eu tivesse insistido mais um pouquinho, eu não tinha conseguido seguir em 2001 e ter terminado ali em 2005? Por quê? Porque eu estava na força, né? Eduardo, deixa eu te fazer uma intervenção aqui, né? Você me falou agora há pouco que você começou tardiamente, né? Uhum. E qual o recado que você deixa para quem pensa dessa forma, né? Já tô com uma idade, o tempo passou, assim, isso vai demorar, né? Porque o Eduardo tá dando um exemplo aqui. Hoje, né, como a gente sabe, você atua como professor, inclusive, né? Como professor, então, inclusive. qual é a mensagem que você deixa logo assim de cara para quem tá pensando desse modo? Bom, primeira coisa, escutem seus pais, sabe? Escutem seus pais. Quem não tem, né? Escutem aquelas pessoas que têm um real interesse sobre o seu sucesso, no seu desenvolvimento. E é isso, o filho que escuta o pai e mãe, no meu entender, tende a sofrer menos. E era o que minha mãe falava, meu filho, faça as coisas independentemente do tempo, das condições. E ela falava isso, quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem, né? Porque eu acredito que a gente é assim, a gente só começa a entender o sentido real das palavras à medida que a gente vai tendo alguma experiência com aquilo que elas significam, né? Nossa, bem que ela falou isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, o meu conselho é, escutem seus pais e não desistam. Nunca é uma palavra muito forte, mas quando a pessoa pensar, você quiser fazer alguma coisa, tiver uma ideia, eu vou fazer um curso, vou fazer concurso, ou eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou fazer uma viagem, se mexa, reúna as condições para começar e não pare. Por quê? Porque a partir do momento que você para, se você começou, passou ali 3, 4, 5 meses, 1 ano tentando, não conseguiu e parou, pode ter certeza que lá na frente, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, você vai, por algum motivo, vai voltar para aquela situação, né? Vai tentar retomar e vai se deparar com essa questão. Por que eu não fiz antes? Então, se aparecer algum problema no decurso, no caminho ali, e você tiver necessidade de dar um tempo, dê uma pausa. Bom, eu vou dar uma pausa. Coloque isso como um propósito. Eu vou dar uma pausa. Eu não vou desistir, não vou parar. Mas lá, e aí, quando você menos esperar, se passaram 5 anos. Porque, só para fechar essa ideia, padre, principalmente os jovens, tem uma ideia de que o tempo para frente
vai demorar muito, sabe? Quando fala em 1 ano, 2 anos, 5 anos, fazer uma faculdade é algo que vai levar uma vida. E isso fica gravado na mente, principalmente do jovem, e ele tem medo, ele quer tudo para agora, para o hoje, né? Tudo tem que ser resolvido agora. Vide as nossas mídias sociais aí, né, que exercem uma pressão imensa nesse sentido. Mas é isso, não desista, faça, siga. Muito obrigado, Dr. Eduardo, pela sua explanação, né? É uma motivação. O nosso assunto aqui é direito, né? É direito, mas é sobre a vida também. Sobre a vida, sobre orientações, sobre a sabedoria, sobre caminhos. E você falou que trabalhou no comércio, né? Foi um empreendedor ali, vendia, né? E eu gosto de uma frase, alguém um dia falou assim, em todas as áreas que você for atuar, você tem que ser vendedor. Como médico, como padre, enfim, todas as áreas, porque você precisa oferecer o produto, né, com o qual você trabalha. E falando do direito, né? O direito que é um ramo tão amplo, né, que abre várias possibilidades. E a gente quer falar hoje sobre o direito do consumidor. Gostaria de que você falasse assim, o que é o direito do consumidor e por que é importante ter noções, ter conhecimento, né, sobre essa dimensão do direito na nossa vida. Olha, para mim é uma das mais belas áreas que existem. Eu gosto muito do comércio, sempre me motivou. O que inicialmente me chamou a atenção foi o mercado financeiro. Então eu queria saber como as pessoas, como aquilo tudo acontecia, como as pessoas conseguiam ganhar a vida daquela forma. E aí eu fui estudando, fui vendo, opa, não é só isso aqui. Eu estou dizendo o mercado financeiro como estereótipo, né, dos filmes. A gente quando pequeno assistia os filmes e via lá o mercado financeiro, compra e venda e tal. E aquilo me chamou a atenção. Meu pai era comerciante, meu pai foi comerciante durante muito tempo, quando eu era pequeno ainda, e foi uma época muito boa da nossa vida. Assim, financeiramente falando, né, foi uma das melhores fases da vida enquanto família. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Só que, por outro lado, eu tinha uma curiosidade de saber como as pessoas conseguiam se manter através daquilo, porque tem uma expectativa de que o cliente ia vir, entrar na sua loja, e como é que você ia garantir que aqueles produtos que você tinha ali na prateleira para vender, eles iam ser vendidos e você ia conseguir juntar dinheiro e pagar o seu fornecedor, e também tinha salário para pagar, enfim. Sempre me chamou muita atenção. Então, eu fui estudando, né? Aqui e ali um livro sobre administração, um livro sobre economia, mas sem conexão, né? E fui. Isso serviu muito para mim. Isso aí foi um dos motivos que me levaram, depois que eu me formei, a escolher o direito tributário. Mas, enfim, o porquê que o direito do consumidor é tão importante? O comércio, ele existe desde que as pessoas iniciaram a sua vida em comunidade, né? As pessoas precisam lá estabelecer suas relações e no início tudo era pautado na troca, né? no escambo, mas o comércio também foi se aperfeiçoando e lá pelo século XVII, né? Vamos dizer assim, pós-revolução industrial, isso ficou muito mais forte com a criação, advento das indústrias e a produção em massa. E aí eu imagino que nessa época as empresas produziam muitas unidades de determinado produto, né? E eles começaram, os dirigentes lá, os chefes, começaram a pensar, caramba, como a gente vai fazer para vender tudo isso? A gente tem aqui um estoque enorme, a gente precisa que isso seja vendido, porque nós temos custos, temos um monte de coisa, um monte de obrigações para cumprir e a gente precisa vender. Então, ou seja, nessa época, a pessoa, o cliente, o consumidor não era o foco. O foco era as máquinas, eram o produto em si, né? Sim. E aí nasceu essa visão de que o comércio, de que as empresas são um tigre, um leão que vão ali atrás caçando o consumidor. E era mesmo, porque
não tinha ninguém para regular isso naquela época, né? Então, o consumidor, ou seja, o destinatário final da produção, era só um número. As empresas tinham lá suas metas para bater e falar, olha, a gente precisa vender isso. Ó, como você vai vender, eu não sei. Eu quero que você venda, te vira. Né? E isso, e assim foi se dando. As relações foram evoluindo, né? As indústrias, os anos foram passando, a indústria foi evoluindo, a quantidade de produtos, claro, são essenciais para a vida moderna, né? Toda essa comodidade que nós temos, a oportunidade de estar aqui é por isso, porque tem gente que produziu o microfone, que produziu a câmera, que fez a mesa, que produziu as nossas roupas, é muito importante. Só que a pessoa, né, nessa relação, a pessoa também tinha que ser considerada. No caso, o consumidor, né? O consumidor. Então, com base nisso, já na época lá pelos idos de 1980, né, em 88, perdão, mais precisamente em 88, quando foi feita a nossa Constituição, o legislador, ele previu, ele falou, olha, nós precisamos regular essa relação. Isso não pode ficar assim desse jeito que está. As empresas têm um direito que está apenas baseado no Código Civil, ali, né, e um pouco no Código Comercial, mas sobremaneira no Código Civil. E a sociedade anseia por um controle, por algo mais específico, mais personalizado. Exatamente. E já na época do Constituinte, ele previu isso. Lá em 88 ele previu, olha, vamos estabelecer também aqui o direito do consumidor. Só que essa lei, em sentido estrito ali, essa lei ordinária, ela demorou um pouco para sair. Ela já saiu na década de 90, em 1990, com a edição da lei 8.078 de 1990, o tão popular Código de Defesa do Consumidor. Então, ele serve para isso, para regular as relações, né? E ele possui uma característica muito protecionista. Muita gente pode dizer isso, né? Vai dizer isso. Mas por quê? Ele é assim porque ele foi inspirado justamente na nossa Constituição, né? Vale aqui fazer uma ressalva, um adendo, mais precisamente. Vamos deixar assim, as convicções políticas de fora. Mas com certeza. Só para dizer... Doutor, você é livre aqui, tá? Fica à vontade. Tá. Porque quem fez a Constituição foram pessoas que foram perseguidas politicamente, né? Então, foram aqueles deputados, alguns senadores também ali, mas, sobremaneira, os deputados que sofreram perseguição política, né? Então, eles pensaram, bom, nós precisamos fazer aqui uma Constituição, um instrumento que vai regular as nossas relações, né? Que é isso que é a Constituição. A Constituição é o nosso pacto ali, que vai regular a nossa vida. Então, para mim, cidadão, ele tem que ter noções também do que está escrito ali, né? Porque tem reflexo do nosso dia a dia, embora a gente não veja, mas enfim. Então, essas pessoas fizeram a Constituição, né? Fizeram uma lei e ali eles inseriram muitas garantias e proteções com medo de que aquela situação que aconteceu com eles, né, a perseguição, elas não voltassem a ocorrer. E se ocorressem, seriam punidas severamente. Então, nesse espírito também nasceu o Código de Defesa do Consumidor, né? Uma lei em que se preocupa muito com a segurança, né? Tanto é que um dos pilares é a segurança. Primeiro é a utilidade, é satisfazer as necessidades do consumidor. Do cliente. Aí digamos assim, algo contraditório com o que surgiu lá no início, né? As empresas são o foco e agora o foco não são mais as empresas, são os consumidores. Muito interessante, mas, doutor, quem é o consumidor nessa relação aí consumerista? Bom, o consumidor... O que ele é? O consumidor é quem? O consumidor, de maneira geral, ele é o destinatário final da produção ou do serviço, né? Então, a gente divide em produtos e serviços, né? O serviço, embora ele não seja palpável, a gente tende a acreditar ou ter a ideia de que o que importa é o produto físico, né? E desconsiderar um pouco o serviço. Mas o serviço também é uma forma de produto. Tanto é que até os bancos chamam assim. Nós temos aqui um exemplo, aquela cesta de produtos que
o gerente lhe oferece quando você vai abrir uma conta. Então ele chama aquilo, quais são os produtos que você tem para me vender. Então, ou seja, isso já é uma relação direta com o código do consumidor. Então são as pessoas, né, de forma geral, são as pessoas, inclusive as pessoas jurídicas, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas também. As pessoas físicas somos nós, né? O cidadão, o comum, a pessoa natural, que a gente chama assim, mas as empresas também podem ser consumidoras, tá? Certo. Você que é da área tributária, né? Área tributária. Quando a gente vai ao mercado, quando a gente compra algo, né? A gente, talvez o brasileiro não tenha esse costume de pedir a nota fiscal, né? Já vamos para uma outra área, né? Que é a sua área de formação. Qual a importância da nota fiscal? É uma celeuma isso aí. Bom, a nota fiscal... Fique à vontade, se você quer responder isso. Quero. A gente está aqui, quem sai na chuva tem que se molhar. Se molhar no fogo, se molhar. você queima. A nota fiscal. Bom, inicialmente eu vou chamar a atenção para uma prática do cidadão, do brasileiro. E não importa se ele é o consumidor ou se ele é o comerciante, né? Se ele é o vendedor. Nós temos uma extrema dificuldade de cobrar as coisas uns do outro. Cobrar obrigações, mesmo que simples obrigações, nós temos essa dificuldade, né? A nota fiscal, ela é uma dificuldade ainda maior. Por quê? Porque criou-se na sociedade a sensação de que os nossos impostos não são bem aplicados, né? Aquela sensação de que o dinheiro que a gente paga de imposto, ele não retorna bem. E isso faz com que leva a crença de que o Estado ele é ineficiente. E, particularmente, com uma certa razão, eu diga-se de passagem, né? Ele é ineficiente. Então, quando uma empresa emite a nota fiscal, e é uma obrigação que a empresa tem, né, com o fisco e com o cidadão também. Mas a maioria do consumidor já sabe que quando ela emite a nota fiscal, ela está obrigada a recolher aqueles tributos sobre aquela venda, certo? E aí o consumidor, já com esse preconceito, é melhor eu aliviar o comerciante que está aqui perto de mim, né, e o Estado que dê o jeito dele, que vá atrás, que cobre, né? Porém, tem outras pessoas que pensam diferente, que eu acredito que sobre a ótica do sistema, da norma, esse seria o correto. Exigir a nota fiscal. Por quê? Porque quando você exige a nota fiscal, você garante, né, que os tributos vão ser recolhidos. Agora, o que a administração vai fazer com eles aí a gente não tem controle sobre isso, né? Que a nossa participação no processo ficou limitada a votar, né? Exatamente. E cobrar dos nossos políticos, dos nossos representantes, que eles façam aquilo que eles foram eleitos para fazer. Então, a gente já tem essa dificuldade, certo? Mas a gente não deveria ter. Por quê? Porque assim como a nota fiscal, ela serve também como um documento comprobatório. A gente já na questão da posse, né? Da posse, é verdade, exatamente. Então você precisa dela, porque ela, na maioria das vezes, vai ser um instrumento suficiente e necessário para que você reclame uma garantia, um defeito, ou então reclame o que você entender de direito sobre aquela relação que vai acontecer depois. E vai acontecer. Isso não é se vai. Uma hora ou outra na sua vida, você vai se perguntar assim, cadê aquela nota fiscal daquele? Cadê? Eu tenho certeza que ele me ofereceu. E aí a gente vai pensar, bom, ele me ofereceu, eu peguei ela, amassei e joguei no lixo. Agora o comércio, ele deveria ter, né? O comércio deveria ter uma segunda via para o cliente. Porém, a gente sabe que às vezes não acontece. Nós vivemos hoje num mundo virtual, mundo dos sistemas, né? Tudo online, na nuvem. Nem sei se fica na nuvem, porque às vezes chegam cobranças duplicadas. Nossa, você está devendo aqui, você está inadimplente aqui. E aí, se a pessoa não tiver aquela nota fiscal, o negócio aperta, né? Aperta e aperta bem. Sobre a questão da facilidade, né, em relação ao avanço tecnológico que nós experimentamos hoje, não tem como você dizer que não existe, não tem jeito de ter uma segunda via. Sempre tem uma forma de você ter uma segunda via. Quem quer, faz. Quem não quer,
arruma uma desculpa. Isso aí para mim é uma regra da vida. Então existe sim, você pode pedir... Na dúvida, dependendo do tipo de produto, a nota fiscal que é emitida é aquela nota fiscal pequenininha, tá? Mas algumas, eu não me lembro se ainda, para algum tipo de venda, você ainda pode pedir a nota fiscal série 1, que é aquela grandona que vem, né? Aquela é mais difícil de perder, mas aquela ali, ela é boa por isso, porque ela é mais difícil de perder. Você recebe... E de apagar também, né? A impressão, né? De apagar a impressão. Inclusive hoje já é considerado defeito na prestação de serviço, ou é uma falha do fornecedor, aquelas notas fiscais, aqueles recibos que se apagam, chamam de os cupons fiscais térmicos, né? Eu não lembro o termo correto para definir a tecnologia que eles usavam para imprimir. Né? Exato, e aí... Bom, mas tira uma... Se você está com dúvida, você, pelo dever de precaução, que a gente chama, você tira uma foto e guarda, e digitaliza e guarda. Aquilo ali pode ter certeza que é o primeiro documento que vão lhe pedir. Então o brasileiro tem que ficar atento para essa questão. Ficar atento. Da responsabilidade. Porque a pessoa física tem isso, né? Guardar os documentos e tudo mais, arquivar. Mas a pessoa jurídica, no caso, né? Jurídica. Mas eu acho que nós, enquanto pessoas físicas, deixamos a desejar, né? Deixamos, padre. E isso me coloco como o primeiro exemplo, né? Eu também tenho esse costume. Que é proveniente de onde? Primeiro, da dificuldade que nós temos de solicitar os nossos direitos. Isso aí já é nato, não sei disso. Quando ele lhe é entregue, a gente tende a não valorizar muito. Se ele te entregou e tal, você pega, guarda ali no porta-luva do carro, na gaveta, na bolsa. E aí, se você tem que fazer uma limpeza, a primeira coisa que você faz é pegar os papéis que estão reunidos ali, reunir e jogar fora, né? Mas é uma prática, é um costume que o brasileiro precisa mudar. Ele precisa mudar. Por quê? Nós, né? Porque o sistema é assim. É o sistema. E não adianta a gente brigar com o sistema. Não adianta você dizer que mas porque os impostos não voltam, eu não tenho... Olha a rua como está, as escolas, a nossa segurança pública, eu não vou pagar mais imposto. Não adianta, embora a gente não concorde, mas essa é a regra, esse é o pacto que a gente assina quando a gente nasce no Brasil. Inclusive, tem um assunto na parte da administração pública que são políticas públicas, né? Que a gente fica assim, nossa, mas a gente já elege as pessoas para elas pensarem em sanar ausências, né? E a gente ainda tem que ajudar a fazer política pública, porque parece aquela questão, se a gente não se organiza para reivindicar, as soluções não vêm, né? É algo assim. Existe um movimento muito forte atualmente não é autotutela, não é o melhor termo, ou seja, mas é que as pessoas tomarem posse do real poder delas, de reivindicar, no campo da reivindicação. Mas o primeiro passo é conhecer. Nós temos o brasileiro, de forma geral, eu digo brasileiro porque nós estamos aqui no Brasil, a gente mora aqui, né? É só por isso, né? Mas isso é um problema que ele é comum à maioria das pessoas no mundo, né? Umas mais, outras menos, mas a maioria das sociedades modernas tem esse problema, né? Que é o desconhecimento das próprias regras. Então, a partir do momento que você passa a conhecer o desconhecimento e a contribuição. Para mim, a contribuição, eu descobri tardiamente isso, né? Mas meu pai já falava, olha, se você quer dar uma opinião, você tem que pagar. Você quer emitir uma opinião, ou seja, numa sociedade, vamos dizer, num grupo, né? Tomando aqui como exemplo um grupo, você tem que contribuir. E quando eu falo contribuir, nem sempre é com dinheiro, né? É com serviço, ajudar a construir com alguma coisa. Ali, pronto. Né? Então, no momento em que o ser humano ele participa, ou seja, ele entra para o jogo, ele se vincula. Ele começa e ali nasce uma situação de direito e obrigação. Sabe? Poxa, eu também tenho direito nisso aqui. Por quê? Porque eu ajudei a construir. É muito mais fácil entender desse modo.
né? Nasce ali aquela relação de direito, mesmo que implícita, né? Nasce ali. Então, pronto. Então, você contribuir, para mim, é o primeiro passo. E segundo, você entender como funcionam as regras do jogo. É o segundo passo. E aí sim, aí você vai contribuir. A partir daquele momento que você já conhece, você já vai entender como você tem que contribuir, o que vai ser lhe cobrado. Então, o que passar 1 centímetro da tua obrigação, você vai reclamar. E você tem que reclamar. E aí o conhecimento dos mecanismos, a importância do conhecimento dos mecanismos para que você exerça o seu direito de reivindicar. Exatamente. E eu não sei o quanto seu pai estudou para saber isso. Né? Você quer cobrar, sim, mas qual é a tua bagagem, né? Exatamente. Que moral você tem? Eu sou um contribuinte. Exatamente, pronto. Falando em contribuinte, doutor, eu quero perguntar aqui sobre CPF. Você vai ao comércio, você quer CPF na nota? Qual é a vantagem, né, para o contribuinte, para a pessoa física? Qual é o verdadeiro motivo de esse CPF na nota? Isso tem a vantagem e desvantagem? Eu queria que o senhor fosse bem sincero nisso aí, viu, doutor? Olha, já tem alguns anos, né, que você vai no mercado, vai comprar no mercado. E tem locais que é obrigatório, você não pode... Sim, daqui a pouco você já não consegue mais, você não vai conseguir comprar um remédio se você não fornecer o seu CPF. Mas é assim que as políticas públicas vão sendo implementadas. Primeiro, aos pouquinhos. Ela tem uma razão de ser? Tem. E, mais uma vez, o conhecimento ele facilita muito a nossa relação com essas novidades. À medida que a novidade chega, se ela chega de sopetão, a tendência é a reação, a repulsa. Você não quero, não vou aceitar. A gente vê em casa mesmo, quando alguém chega para você, a sua esposa, o seu marido, chega com uma regra ditando, olha... Agora, a partir de agora vai ser assim. No dia seguinte, está começando a valer, ou então a partir daquele momento, qual a primeira reação? Não, pode parar, não concordo com isso. Né? Não vou fazer. Então, assim somos nós, enquanto... porque o consumidor, a relação de contribuinte, de consumidor, nada mais é do que relação entre pessoas. Né? Então, pronto. O CPF, a importância dele é a identificação, né? A identificação para o fisco, né? Da Receita Federal. Ela quer saber com que o cidadão está gastando o dinheiro. Aonde? E eu quero acreditar que não seja um instrumento de controle? É um instrumento de controle. Na verdade, que as intenções sejam as melhores possíveis. Muito embora tudo que vem do governo em si, a gente tem que desconfiar. Né? E a desconfiança num sentido estrito. Né? Desconfiança, ou seja, conferir, saber se aquilo está previsto em lei ou não está. Esse tipo de desconfiança. Bem objetiva. Tá? Desconfiança que tem aumentado, né? Exatamente. A gente tem que desconfiar. O brasileiro tem ficado mais alerta nesse sentido, né? Então, existe uma área na administração pública que é responsável por coletar os dados das pessoas, né? Para que esses dados eles sejam utilizados como fonte para o direcionamento das melhores políticas públicas. Ou seja, saber como o cidadão consome faz parte disso. Como ele consome, ou seja, os hábitos, dentro dos hábitos, quais são os produtos, qual é a frequência, quanto o cidadão está gastando em determinada área. Então, como é que a Receita sabe, como é que o governo sabe que a cesta básica é muito importante para o brasileiro? Ou seja, por que tem que ter políticas muito bem feitas ali na área da cesta básica? Por quê? Porque eles sabem, através de métrica, né, de informações, que as pessoas de uma classe mais baixa são muito mais sensíveis às variações de preço na cesta básica. Como é que eles sabem disso? Porque as pessoas estão comprando no supermercado e como a Receita ela possui dados de tudo quanto é jeito, tudo que a gente faz. Só uma curiosidade sobre o imposto de renda. O imposto de renda, a Receita só quer que você diga a verdade sobre o que você fez. É isso que ela quer, que ela espera. Mas lá no fundo, ela já sabe aonde a gente gastou o dinheiro. Primeiro como uma confissão, né? Exatamente. Deus já sabe tudo, né? Deus já sabe todos os nossos pecados. Então pronto, ele só quer que você diga a verdade e tá tudo bem. E pague quem tem a pagar. Esse aqui ele merece não ser punido, né? E quem não tem, vá lá pagar a sua dívida, né? A sua pena. Bom, mas é para isso que serve. E por enquanto ainda você tem
a possibilidade de escolher se você vai dar ou não, se você vai fornecer ou não o seu número de CPF. Mas vai chegar um momento em que eu acredito... Quer dizer, falo que vai chegar um momento, é meio perigoso, né? Ser tão finalista, preciso né? assim. Mas pode ser que chegue um momento em que você não consiga mais realizar determinadas transações comerciais se você não fornecer o seu CPF. Embora já existam algumas, sim. Que não adianta, não tem esse negócio, não, eu tenho direito de que você me venda tal coisa. Não, mas eu tenho direito também que você me forneça os seus dados. Quando iniciou esse governo, eu comecei a acompanhar as movimentações, né, e tudo mais. Eu ouvi falar de uma moeda digital. Parece que não foi para frente, né? Você ouviu falar um tal de Drex? Drex, né? Tá em estudo ainda. Tá em estudo. Não foi para frente ainda. Ainda. Porque, como tudo é baseado nas novas tecnologias e ainda só parece que nós estamos ainda meio que num limbo. Não totalmente, por quê? Porque algumas leis já foram editadas, Marco Civil da Internet, claro, o Código Civil do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e, mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo no sentido de regular, né? E, mais uma vez, eu digo regular no sentido objetivo, né? De identificar o que acontece na internet, porque parece que já é uma prática a gente pensar que o que acontece na internet fica ali, é terra de ninguém sabe. Não, muito pelo contrário, já existem maneiras de saber quase que em tempo real quem foi que publicou ou que fez determinada transação do outro lado do mundo, um dinheiro que caiu na sua conta. Essa tarefa da Lei Geral de Proteção de Dados é muito difícil, né? Porque os próprios processos, eles são públicos, né? Com ressalva alguns, né? Que tem o segredo lá de justiça. Quando tem interesse de menor, se você tem acesso ali ao PJE, aí você sabe a vida das pessoas. O judiciário mesmo comete falhas nesse sentido. Comete. Né? Mas para isso existe a responsabilização. Tanto como advogado, quando eu vou acessar um processo, um cliente ou uma pessoa que poderá vir a ser meu cliente, e ele me dá o número de um processo para eu consultar para ele. Quando eu insiro minha senha e vou entrar no processo, aparece uma mensagenzinha para mim dizendo que eu estou entrando no processo de terceiro e que ficará registrado tudo o que eu estou fazendo ali para efeito de responsabilização civil. Eu não lembro direito todos os termos, mas é nesse sentido. Ou seja... Então você assume um risco de ser responsabilizado. Sim. Mesmo que você... Sim. Deixa eu ver aqui, eu estou meio curioso para saber. Exatamente. E assim, são os advogados, os magistrados... os estagiários. Aí é que tá. Porque geralmente o estagiário ele acessa... eu não conheço muito bem a fundo, mas se eu não me engano, a responsabilidade do estagiário ela é limitada. Vinculada ao magistrado, ao escritório, ao advogado. Né, ao advogado, enfim. Então, o dono do escritório, o responsável pelo escritório, ele tem que estar muito ciente do que os estagiários estão fazendo, porque ele será responsabilizado caso aconteça algum crime, qualquer problema, né? Mas vamos voltar ao ponto do CPF lá, só para eu fechar a questão do CPF. Então, pronto. Uma vez identificadas, as pessoas identificadas, fica mais fácil para o governo direcionar melhor as políticas públicas, aonde que ele vai ter que investir determinado arrecadação. Realmente, agora, pronto. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova reforma tributária. Só por alto aqui. Opa, que só por alto. Maravilha. Só por alto. Inicialmente, a proposta foi muito boa. Né? A proposta foi, olha, vamos trazer justiça tributária. Vamos fazer justiça tributária. Ou seja, aquele que estava pagando menos imposto, que estava sendo beneficiado, estava pagando menos imposto, sem motivo, em tese, né, sem motivo, vai ter que pagar um pouco mais. E aquele que estava sobrecarregado, vamos ali agora aliviá-lo, vamos tratar nesses termos. Isso aí, esse era o objetivo, né? Então, para isso foi feito aquele monte de cálculo, determinado aquele monte de normas lá, quais são os grupos que serão beneficiados, que entrarão, que serão mais taxados, que agora, no caso, mais especificamente, os serviços, né? Porque a nossa indústria era que
que sente mais o peso da tributação está na indústria. O dos serviços, ele já tem uma carga tributária menor. Não vou entrar aqui nos números, mas a grosso modo é assim. Então, a ideia era equilibrar, ou seja, aumentar um pouquinho a tributação de serviços, né, de maneira que ficasse mais justa. Certo? Só que, no Brasil, tudo pode acontecer. No meio do caminho, no meio das tratativas, das reuniões, os grupos de interesse foram, aos pouquinhos, incluindo ali as suas pautas, né? Ou seja, a ideia era trazer equilíbrio. Era um equilíbrio. Só que à medida que os grupos de interesse vão conseguindo avançar com as suas pautas, ou seja, olha, eu quero uma isenção aqui. E quando você escuta falar a palavra isenção, ou eu quero aliviar a minha barra, você tem que automaticamente pensar, bom, se é isenção por um lado, outro vai ter que pagar, porque no final as contas têm que fechar. Tem que fechar. Então, quem quer uma isenção vai onerar a outra parte da equação. É assim. Então isso faz com que, nesse meio termo, as coisas vão se perdendo, vão se desvirtuando, de modo que o cidadão vai ficando assim, bom, era para se ter uma justiça tributária no final das contas, mas com a evolução do negócio, com a evolução aqui dessa tratativa, acaba que vai ficando tudo desequilibrado de novo. Claro, no final pode ter um ganho? Pode. Mas talvez menor do que pudesse ter sido, se deixasse... Ia doer, claro que vai doer, porque todo mundo sente quando os grupos de pressão, os grupos de interesse, eles tentam incluir as suas pautas e é negado, todo mundo fica triste, né? Eu fico triste, eu fico chateado, eu vou brigar, eu não vou querer, vou tender eu não te apoio mais, vou atacar, enfim, vira aquela celeuma toda. Mas ia doer no início, só que para o futuro pudesse ser bom para a sociedade como um todo. E aí sim, a tributação ia aumentar, aí o cidadão ia ter que, por outro lado, controlar mais a destinação dos recursos e a sociedade funcionaria de uma forma assim, muito mais equilibrada, no meu entender. E, doutor, eu vou perguntar de novo, de outro modo, tá? Eu devo, quando me perguntam assim... Você quer CPF na nota? Eu posso... Não, pode ser, não tem problema nenhum. Tá. O doutor Carlos Eduardo. Tranquilo? Tranquilo. Né? Pode botar meu CPF. Pode colocar meu CPF. Por quê? Partindo do princípio de que as nossas fontes de renda são legais, né? E o governo já sabe daquilo. Então, você só vai informar que você está gastando dinheiro com supermercado, com farmácia, e aquilo ali vai virar um dado para que o governo consiga tabular todos esses dados e realizar os projetos para destinar dar melhor encaminhamento para o dinheiro que está lá no cofre. Entendeu o modus operandi não vai ter do brasileiro, problema. Né? O que ele faz, as maiores necessidades dele. As maiores necessidades, exatamente. O que ele realmente está precisando para... Certo. Esse é um assunto que o direito sempre é interligado, né? Então a gente está falando aqui da parte tributária, a gente está falando aqui também de economia, né? Como é que o doutor Carlos Eduardo vê essa questão tributária que o brasileiro tem reclamado bastante, que aumentou, parece que querem taxar tudo. Esses dias eu vi um deputado aí de Minas Gerais falando daquelas pessoas que fazem aquelas vendas diretas, Natura, Avon, né, querendo criar ali no meio, né, entre o MEI e o Simples, né? O tal de nano empreendedor, uma coisa assim. O nano empreendedor, sim. Nossa, vão taxar as mulheres do catálogo, né? Então, como é que você tem visto? Porque, por exemplo, se a gente vai para a televisão, né, aquele modo tradicional de obter as informações ou as desinformações, aí você vê lá uma jornalista, a Miriam Leitão, dizendo assim: nossa, a gasolina aumentou, mas olha, isso é bom, isso é muito bom pelo governo. Nossa, agora o governo colocou pessoas lá, né, no banco, acho que é
colocou representante, né? Lá no Banco do Brasil, no Banco Central. No Banco Central. Banco Central. E aí, mas isso é bom, porque agora as decisões são unânimes, aumentaram a taxa de juros, mas essa unanimidade é uma coisa muito boa. Mas como é que o doutor vê isso aí? Eu vejo com um pouco de desconfiança, né? Desconfiança. Pois volto a dizer, tudo que vem do governo, nós temos que desconfiar, certo? E a mídia, vou falar um pouquinho sobre a interpretação. E a mídia o que faz? A mídia, ela tem essa função de interpretar as informações que, grosso modo, são de difícil compreensão para o cidadão comum, para o cidadão médio. Então, a mídia, anteriormente, antes do advento das mídias sociais, a mídia profissional, vamos chamar assim, que são as grandes emissoras de TV, que exercem uma função pública, né? Tem dinheiro público ali nelas. Então a gente não pode perder isso são concessões públicas. Né? Então tem dinheiro do governo nela. Então elas têm que primar pelo interesse da sociedade, certo? Mas não necessariamente fazer propaganda do governo, muito embora elas veiculem propagandas do governo mediante pagamento, certo? Tá. Mas, às vezes, a mídia, ultimamente, ela não... Eu penso que ela esteja um pouco mais enviesada nesse sentido. Isso é notório, né? Acho que só o cego... Nem o cego, né? Porque o cego escuta também, né? Só uma pessoa que não quer mesmo ver isso, né? Escutar, entender. Eu penso que a mídia está um pouco mais enviesada. Mas, grosso modo, é isso. A obrigação dela é o quê? É coletar essas informações, fazer essas entrevistas com o presidente do Banco Central, com as autoridades e, numa linguagem direta, dizer para o cidadão o que está se passando ali. Quais são as consequências? Aí os analistas, depois dos repórteres, temos os analistas, né? Os analistas de economia, de política, de ciência. Eles vão traduzir tudo aquilo ali e ajudar de forma que o cidadão comum entenda, certo? Pronto. Só que o cidadão comum já está recebendo informações. Hoje em dia, o cidadão comum ele não recebe informações somente da mídia tradicional, da mídia, né, que costuma se chamar de mainstream. Mídia mainstream. Né? Uhum. Isso aí é uma palavra que já está no vocabulário do brasileiro. Enfim, e aí essa informação ela já começa a sofrer determinada interferência, um pouco de interferência vindo das mídias sociais. Porque no Brasilzão aí tem muita gente tão inteligente, com tanto conhecimento, quanto os repórteres, os especialistas que lá estão. Tem muita gente capacitada e que a partir do advento das mídias sociais estão emitindo opiniões. E o que está ocorrendo? A mídia está sofrendo um questionamento automático. Ou seja, uma reportagem que sai agora no G1, por exemplo, no G1, se ele não for muito fiel à fonte dele, né, às informações, rapidamente já vai ter um monte de vídeo, um monte de canal da internet contestando, né? Os críticos contestando aquilo ali, certo? Pronto. Então, vai ficando mais difícil. Mas ainda assim, com muito jeito, com muita técnica, eles ainda conseguem manipular a informação. Eu não vou usar a palavra manipular a informação, mas dar uma interpretação enviesada, um pouco enviesada de determinado fato. Aquilo ali, o que ele está falando não é uma mentira, mas é um fato interpretado com um certo viés. Correto? Então, acaba que os críticos mais ferrenhos, com uma mente mais aguçada, eles conseguem ir bem na ferida. Bom, não é bem assim. Não é que... Não sei se o senhor lembra daquele termo da despiorou. Lembra que por algum tempo foi utilizado? A economia despiorou. Ou seja, como é? É um neologismo, né? O neologismo despiorou, mas que negócio é esse? Mas é o que é? Era uma tentativa de dar um nome diferente para uma coisa. Não quer dizer que melhorou, não está... Não tá bom. Não tá bom, porque está muito ruim. Tão ruim e despiorou. Eu não sei se o senhor já escutou aquele meme daquele rapaz que diz assim, não é que tá ruim, tava bom, mas agora ficou ruim. Mas parece que piorou de novo. Mas parece a Dilma falando, né? Até.
O senhor tá assistindo muito aquele programa do meio-dia. Enfim, mas é isso, mas é bem por aí. Então a mídia, ela acaba sendo muito contestada, claro, mas é notório. É notório a predileção pelo sistema de plantão, pelo sistema que está aí, pelo partido, pelo governo que está de plantão. Eles têm as razões deles, mas só que tem que entender que a sociedade hoje em dia ela está diferente. Não é? Você vê que ali, vamos pegar o resultado das eleições, só para título de informação, quase que metade é contra o atual sistema, né? o gestor, né? A outra parte, não, ela pensa diferente. E isso está se refletindo na mídia, tanto é que nasceram outros canais muito grandes também, mas com outro viés, com uma outra orientação política, né? Vamos dizer assim, uma orientação política mais à direita, né? Em detrimento da esquerda que está aí hoje. Então é isso, a mídia tem essa dificuldade, mas ainda assim, com muito jeito, com muita técnica, eles conseguem pegar as informações e tentar dizer para o cidadão que tá bom, que por exemplo, o exemplo que o senhor citou sobre a interferência no Banco Central, ou seja, a unanimidade é boa. Nem sempre. Nem sempre a unanimidade está certa, nem sempre. Mas é o pacto. Ou seja, o que se procura no final das contas é o consenso. Por quê? Porque o consenso ele vai vincular. Você tem o consenso, vincula, e todos nós vamos remar ali para uma mesma direção. Certo. A gente tratou sobre vários temas, né? Muito importantes, muito necessários. Falando do consumidor aqui, quais são os principais direitos do consumidor, dessa pessoa aqui? Bom, primeiramente, direitos são vários, né? São vários, mas eu vou numa linha em que a Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei muito principiológica. Ou seja, ela baseia-se em alguns princípios basilares, que deles decorrem os direitos, né? Mas a proteção, a segurança, a informação, o atendimento às suas necessidades, porque não tem lógica, né? Por que o consumidor, por que alguém sai da sua casa num sábado de manhã e vai para uma oficina? Alguns gostam, claro. Eu já tive essa fase. Né? As mulheres reclamam disso, né? Cuida mais do carro do que de mim. Do que da casa e tal. Alguns gostam, vão por prazer mesmo. Vão lá, passam 2 horas, 3 horas na resenha. Mais. É legal. O homem, de maneira geral, hoje em dia, não só o homem, mas de maneira geral, o homem gosta muito disso. Né? Sim. Então, mas a maioria não é assim. A maioria vai porque precisa, porque tem um problema. Ele quer resolver alguma coisa. Né? Então, eu vou lá numa oficina mecânica e levar e dizer, olha, eu trouxe meu carro aqui porque tem um barulho no motor. E aí, deixo o meu carro, a gente faz um contrato primeiro verbal. Tá, tudo bem, eu vou pegar aqui, me dar seus dados, vou pegar o seu carro, vou analisar e vou te informar. E aí, passa-se um tempo, eu vou lá buscar, aí eu vou embora, aí passa-se um tempo, eu vou lá, busco o carro, e quando eu faço pagamento, e aí vou embora. Só que aí o problema persiste. Bom, objetivamente falando, o serviço foi prestado, né? Ele realizou lá, utilizou mão de obra, utilizou insumos e tudo, e eu, por outro lado, fiz o pagamento. Então, estaria tudo certo. Mas não. Eu fiquei com um problema. Eu não tive o meu problema atendido. Então, eu tenho um direito. Você vê, né? Parece hoje em 2024 a gente falando sobre isso, é algo muito natural. Uhum. É algo muito natural. Poxa, tá, tudo bem. Eu fui lá, resolvi um problema, não deu certo. Eu tenho o direito de voltar lá com o prestador, com o mecânico. Não foi resolvido né? o problema? Não foi resolvido. Dá um jeito aí para mim, por favor. É assim que a gente fala, né? Informalmente. Mas o que é? Você vai retornar para fazer cumprir um direito seu, que é ter sua necessidade atendida. Correto? Então, lá atrás, não. Lá no século XVII, talvez, um ou outro, mas de forma geral, você tinha que rezar para que desse certo. Se não deu certo, sinto muito, mas eu já gastei horas de trabalho, gastei meu tempo no seu carro, já coloquei essas peças aqui, era para funcionar. Seu carro é que não presta. Seu carro é que não presta. Viu aí? Então, e isso era um argumento válido. Ou seja,
válido na medida em que numa possível discussão ia ser discutido, calma aí, vamos ver, será que seu carro mesmo não presta? Vamos trazer seu carro aqui. Ou seja, desconfiava-se do consumidor antes mesmo de ser feito uma análise ali no serviço, né? Então, pronto. Então, o direito é esse, é de ter seu direito atendido, né? É a sua necessidade atendida, né? Pelo menos nos termos do contrato. Ou seja, se é uma oficina mecânica... Mesmo que aquele contrato seja de boca. Tácito, mesmo que seja de boca, né? O tácito, mais comumente de boca mesmo. Sim. É isso. Então, ou seja, tem o direito à segurança, à informação. Aí depois nós temos os direitos mais específicos, né? São os direitos, direito de troca, o direito à informação, né? Que está lá no princípio de direito à informação, que é suma importância. E eu frisei desde o início que nós, mais uma vez repetindo aqui, nós não temos costume de nos aprofundar, ler bem as informações que são prestadas, mas no atual momento é de suma importância o consumidor ficar atento às informações do contrato dele, né? Se você vai lá comprar, vou adquirir uma câmera, vou adquirir um produto de alta tecnologia, eu tenho por obrigação de ler as informações que estão no manual de garantia, no manual Para que você tenha o direito, você tem que cumprir uma obrigação. obrigação. Algumas obrigações, claro. A obrigação de ler para poder reivindicar certo depois. Como todo direito, primeiro, guardar nota fiscal, ler as informações de uso, né, quais são as condições de garantia. Um dos maiores, está na pauta, mas a gente pode adiantar. Está livre aqui. Uma das maiores problemas, principalmente, e isso eu digo com conhecimento de causa, desde a minha época como vendedor de baterias, um dos maiores problemas que se tinha não estava relacionado ao preço do produto, às condições de pagamento, às informações que ali presentes no produto. Não era isso. Estava justamente na garantia. E aonde na garantia? Geralmente... Você trabalhou com bateria, né? Com bateria. Eu vendia baterias, era da Baterias Moura. Quer dizer, uma propaganda aqui. Pode ficar à vontade aqui. Fazendo um jabazinho aqui. É fácil. Enfim. Então, os problemas eram em relação à garantia. Mas 90% deles estavam relacionados ao mau uso. Certo? Tanto é assim que a própria fábrica orientava os vendedores, né? Não só a assistência técnica. Essa empresa que eu trabalhei, ela era uma empresa muito conhecida em seu alto compromisso com a produção, com a garantia, de forma geral. Então, os vendedores eram treinados para orientar os seus consumidores de como utilizar. Né? Então, um dos maiores problemas é a garantia. Só que, na maioria das vezes, está relacionado ao mau uso. Isso é muito difícil de detectar. Por isso que as empresas mais espertas, mais sábias, elas orientam bem os seus vendedores, a sua equipe de marketing, para que informe, não só informe, mas que tentem garantir ao máximo que o seu consumidor, ele absorveu aquelas informações e que ele vai praticá-las. Entendeu? Certo. Doutor, eu acredito que o direito do consumidor, ele esteja em tudo hoje, né? Praticamente, né? Em tudo. Por exemplo, se eu estou andando lá pelo comércio e alguém está lavando a sua loja, de repente eu dou uma escorregada e aí dou uma deslocada no joelho e tudo mais, eu tenho direito de reivindicar de alguém, já que eu estava passando pela rua, né? Tava na calçada, né? Mas aí aquele dono de comércio que estava lavando a calçada pode dizer assim, não, você estava na via pública. Eu tenho direito de reivindicar, talvez, o ressarcimento daquilo que eu gastei para recuperar meu joelho. De quem? Né? A quem eu devo cobrar? Estudou para fazer essa pergunta para mim aqui. Eu não vou cravar aqui não, tá? Como eu não vou cravar uma resposta correta. Nem é isso que a gente espera, não. Né? Mas assim, de maneira geral, o lojista, ele é responsável pelo consumidor a partir do momento que ele entra no estabelecimento comercial. Realmente, a calçada, ela faz parte da via pública.
Mas aí a gente pode, se ele tá jogando água na calçada, Um e alguém, sabãozinho ali. sabão ali, alguém escorregou e causou um dano a um cliente, uma lesão a um direito, que é uma lesão de direito de uma pessoa, né? Eu penso que essa relação ali da calçada para fora vai estar relacionada ao direito civil. Ao direito civil. Essa relação entre eles ali, um dano, né? Um dano material, pode ser. Mas da loja para dentro, e não necessariamente eu estou dizendo que o Código do Consumidor não tem a abrangência fora do estabelecimento. Pelo contrário, ele é muito mais necessário atualmente nas relações que vão ocorrer fora do estabelecimento comercial, vide as compras online. Né? Então, ou seja, você comprou ali o Código de Defesa... Você entrou na internet em função de um determinado anúncio ali o Código de Defesa do Consumidor já está agindo. Né? Já houve a relação ali e aí ele já está agindo, você está sendo informado e tal. Você resolveu fazer a compra, escolheu por determinado produto, fez o pagamento, o Código do Consumidor já está monitorando tudo aquilo ali. Faturou, remeteu, o Código do Consumidor está olhando ali, está viajando aqui nesse avião, né? Chegou nesse navio, chegou aqui, vamos ver se ele vai receber. Recebeu, abriu, conferiu se está tudo certo, ainda estou olhando. Vou usar, deixa eu testar aqui. Isso é importante. Eu estou fazendo essa narrativa, mas é o passo que todos nós temos que acompanhar. Chegou, abriu, vamos ver se realmente funciona. Vamos tomar cuidado na hora de abrir o produto ali, né? Porque isso é importante. O brasileiro é agoniado. Né? Nós somos agoniados. Né? Você abriu... Eu lembro uma vez, cara, que eu comprei, não lembro se foi uma câmera fotográfica lá atrás. Né? Logo quando precisava comprar mesmo. Quando eu precisava comprar as câmeras fotográficas. Lembro do site do Submarino. Foi a primeira compra online que eu fiz. Chegou, estava lá em Porto Velho. 2013, eu acho. Foi 2013 isso. Aí chegou assim aquela caixa e a ansiedade doida, né? Porque o cidadão é assim. À medida que você passa um ano namorando determinado produto, escolhendo ali um determinado produto. Sabe como é e tal, e faz simulação e pergunta, entra nos blogs, quer saber e tudo. Demora 8 meses nessa pesquisa. Mas a partir do momento que comprar, debitou no cartão de crédito, faturou, ali, é contando no relógio os minutos e segundos. Ele falou que ia entregar em 7 dias. Com 3 dias você já está começando a contar os minutos já. E tá, enfim. E aí, quando chega, eu fiz toda essa introdução para enfatizar o momento ali, aquele do encontro, né? Do comprador e produto ali. Primeira coisa, rasga a caixa e tudo, aquilo tudo ali e tal. E aí, de repente, ele rasgou uma nota fiscal. Aí ele abre, pega o manual do consumidor e joga para lá e tal. Ele fica muito focado no produto em si. E esse é o pulo do gato. É que na maioria das vezes, né, quando o produto tem um problema, ele já poderia ter sido identificado logo de início ali. Na maioria das vezes. E o fato de você ter dado um pouquinho de atenção ao manual, né, quais são as condições de garantia, como montar, a forma de, né, o manual do usuário. Eu penso que 90% dos problemas, quando eu falo 90% é que vou arriscar mais, 99% dos problemas seriam evitados, sabe? Então pronto, mas até ali o Código de Defesa do Consumidor está agindo. Então a partir do momento que, havendo um problema, o cliente vai relatar, a primeira coisa ele tem que relatar, né? Aí, inicialmente, ele já tem um direito se ele não gostou do produto, ele tem um direito de arrependimento de 7 dias. Né? Esse é um direito, o direito de arrependimento, 7 dias. Você fez uma compra, você quer voltar a esse assunto? Tá, você fez uma compra online, essa é importante. As pessoas costumam confundir. Estou falando muito rápido? Fica à vontade. As pessoas costumam confundir. Fala que nem Renato 38 aí. Eu não é. Deixa. Mas olha o cara. Enfim. Então, as pessoas costumam fazer uma confusão de direito de arrependimento, né?
com direito de garantia. Tá? Direito de garantia, todos nós temos. Direito à garantia, todos nós temos. Tanto se o produto foi adquirido na loja, né, na loja física, ou virtualmente, quer seja pela internet, por telefone, e até mesmo aqueles vendedores que passavam de porta em porta. Também, para a lei, é considerado fora da loja. Tá? Então, assim, para essa situação, para esses consumidores, né, fora da loja, existe o direito de arrependimento, que deverá ser exercido em, no máximo, 7 dias. Certo? E como é que é exercido esse direito? O produto chegou, você com todo cuidado, você foi lá, abriu. Por quê? Lá nas condições de compra, quando você vai comprar, você tem que ler quais são as condições para o arrependimento. O produto tem que estar intacto. Claro que o vendedor, a empresa, ela vai encher de condições para que a pessoa não devolva. Uma vez aconteceu de eu ganhar uma camisa, né? Posso pegar uma... Fica à vontade. Eu ganhei uma camisa e eu fiz essas coisas que você não recomendou, né? Peguei, vou ver logo essa camisa, arranquei logo a etiqueta. Aí, poxa, não deu a camisa. Não deu a camisa. Aí eu falei com a pessoa que me deu, né? Foi um grupo de senhoras, né? Aqui da igreja. Chegou lá, não deu pra devolver a camisa. E ainda apareceu uma mancha que eu não sei de onde. Eu não tinha nem olhado, né? Porque se eu tivesse visto, essa mancha teria batido foto dele. E aí não deu pra trocar a camisa. Tive que ficar com ela. Ainda tá lá em casa ainda. Guardada. Esperando emagrecer. Mas não deu pra trocar. Mas sabia que dependendo da relação, do tipo de relação que você tenha com o teu fornecedor, ou que o cliente, e que nesse caso também... Era um consumidor indireto, né? Exatamente, mas o Código de Defesa do Consumidor te protege também. Sim. Porque muito embora o consumidor do direto tenha sido quem foi lá e comprou, né? Perdão, o direto quem comprou, mas você também é protegido pelo código. Voltando sobre a distinção entre direito à garantia e ao arrependimento, é que você tem 7 dias para se arrepender. Então, ou seja, se arrependeu, olhou, preencheu todas aquelas condições, ali aquele rol de 300 condições que ele colocou lá, você conseguiu preencher aquilo tudo. Tá, né? Realmente não era o que eu esperava, vou devolver. É difícil, né? Porque naturalmente o cidadão ele já tem uma regra meio que implícita, tá ali. Se você fez todo aquele parnavoeiro ali, o vendedor da loja te mostrou a camisa, abriu, ele desceu todo o estoque dele atrás de uma camisa para você. Aí no final você diz assim, cara, não gostei de nenhuma não, vou embora. É muito difícil. Eu, pelo menos, por muito tempo da minha vida, eu me senti assim. E claro, dá trabalho. Por outro lado, é o trabalho dele, tá? Mas voltando à questão da garantia, então em 7 dias você conseguiu cumprir todas as condições, você tem o direito de devolver o produto sem questionar, sem questionamento nenhum. Não precisa dar explicação nem nada e você tem direito ao ressarcimento ou escolher, aí dependendo do produto lá, dependendo da forma, escolher um outro produto ou ter seu dinheiro devolvido. Isso é muito interessante, né? Só para terminar essa ideia. Diferentemente, se você comprou na loja, se você foi lá na loja comprar um produto durável, vamos chamar assim, você tem a obrigação de olhar, conferir se tá bom, se não tá, e tá tudo certinho, tá? Vou levar. Decidiu levar, fez o pagamento, emitiu a nota, acabou. Ali você não... Aí você chega em casa, aí ou experimenta... Não, aí vem... O esposo ou a esposa dizer assim, nossa, mas isso aqui não tá... Ai, me arrependi, né? Exatamente. Mas será que não dá para trocar? Não, dá sim. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem direito de se arrepender 7 dias e tal, 7 dias para troca. Não é assim. Embora algumas empresas, se eu não me engano, americanas fazia isso, né? Dava 3 dias com a nota fiscal para a pessoa ir lá e trocar, para exercer esse direito. Mas aí é um direito entre as partes. Isso não está previsto no Código de Defesa, mas é entre as partes. Ele pode. É um plus da loja, né? Parecido com a garantia estendida. Você, na bateria mesmo, qual é a obrigação do Código? Bens não durável. Vamos entender não durável como aqueles bens que eles perdem o valor
Com o tempo. Com o uso, né? Sim, Eles vão perdendo as características e o valor com o uso. Então, um sabonete, algumas coisas. Já diferente de uma bateria. Se bem que a bateria é um consumo. Então, para esse tipo de produto não durável, qual é a garantia? A garantia, né? Você tem lá uma garantia, que são 3 meses para esse tipo de produto. Perdão, no caso da bateria são 3 meses, não 30 dias. São 3 meses. 3 meses? 90 dias. 90 dias, isso. Certo? 90 dias. Só que a empresa, ela lhe dá 11 meses a mais. Ela lhe dá 11 meses a mais. Ele faz um contrato em que ela lhe concede um acréscimo de garantia, uma extensão da garantia de 11 meses. Ou seja, ao invés de 3, você ganha um ano de garantia. Só que esse restante, ele é uma mera liberalidade da empresa. Porém, se ela anunciou isso e te vendeu nas condições de venda, estava previsto que você ia ter direito a uma garantia estendida, pronto. Se ela efetivou aquilo, anunciou, você aceitou, fechou o contrato, comprou, baseado naquele contrato ali, pronto. Então, a partir do momento, essa extensão integra o seu contrato. Você tem o direito lá de exercer, de pedir a garantia caso o produto venha dar defeito. Certo. No mundo dos negócios tem uma frase que diz assim: a propaganda é a alma do negócio, né? Uhum. E falando de propaganda, quais são as regras? Tem propaganda que excede, assim, os limites. Você poderia falar um pouco a respeito disso? A propaganda é uma forma de informação. Né? Uma forma de informação. Como está previsto num dos princípios do direito do consumidor, o cliente tem o direito de ser informado. Não só informado, mas bem informado. Aí sou eu que estou incluindo hoje em dia, conta. Eduardo, as pessoas têm feito muita... Por exemplo, tem um cavalo assim que cai no estábulo, né? Um burro. Pá! Aí depois aparece alguém que... Você já viu esse tipo de propaganda? Alguém está cortando o coco, aí joga o balde de água na pessoa. Ele transcende as situações, né? Tanto no tempo como no espaço, exatamente. Né? Então, parece que o pessoal está apelando, né? Vários recursos aí para chamar o cliente, né? Uhum. Tem o Código de Defesa do Consumidor, ele limita isso, né? Posso usar qualquer coisa para chamar o cliente? É lícito, né? Existe alguma, por exemplo, as propagandas enganosas, né? Abusiva e tudo mais. Você poderia falar um pouco a respeito? Isso, no meu entender, aí já é uma interpretação minha. No meu entender, a lei diz que o cidadão tem direito à informação. E a informação, ela tem um caráter vinculativo. Ou seja, se você ofereceu um produto, você é obrigado, se você ofereceu em âmbito público, né? Se você publicizou uma oferta, você fica automaticamente vinculado a ela. Tá? A grande questão é fazer prova disso. Porque às vezes o que é difícil é você comprovar uma situação de fato. E me permita lembrar que depois a gente tem que voltar rapidamente, porque para mim é de suma importância a questão das provas. Mas para não perder o raciocínio, foi da meada aqui, é justamente a vinculação. Se você fez a oferta, né, veiculou a propaganda, você fica vinculado a ela. Agora, a forma, quanto às características dela, né, quanto à sua forma, quanto ao tempo, isso, o Código de Defesa não fala muito sobre isso, né? Mas existem os limites éticos, né? Então aí a gente tem que entender que para que essa forma de propaganda exista, de tentativa de atrair o cliente, seja para a sua página, porque, como mesmo o senhor comentou no início, todos nós hoje em dia temos que ser um pouco vendedores, né? Os profissionais. O advogado, embora não possa fazer propaganda ostensiva direta da sua prestação de serviço, né? Captação de clientes, né? Mas a gente tem que saber se vender. E uma das formas que o advogado tem, qual é? É justamente... O advogado, às vezes, é muito limitado. Fornecer a instrução, a educação no sentido estrito aqui que eu estou falando, a informar o cliente sobre os direitos dele. Então, isso é uma forma de publicidade. E alguns estão sendo muito criativos, né? A publicidade do advogado, né? Tem muito dispositivo lá no Código de Ética, né? O Código de Ética da OAB, ele é muito... restritivo, né? Restritivo, E tem suas razões, embora... Sim, com certeza. Embora
pegar aqui como exemplo, os Estados Unidos ele não seja dessa forma, né? Mas a sociedade deles é diferente. Eles têm a legislação deles é um pouco diferente da nossa, quer dizer, bastante diferente da nossa, né? Então eles têm razão, mas a nossa não. A nossa ela tem uma razão de ser aqui, tá? Mas eu vou aqui voltar sobre a questão das propagandas. Então, para a propaganda ser considerada uma propaganda enganosa, ela tem que ter sido veiculada, né? E aí sido vinculada com você, com o consumidor, e ela não entregar, e o vendedor, o fornecedor, não entregar aquilo que ele está prometendo naquelas condições. Por exemplo, por isso que é muito comum você perceber lá nas ofertas do supermercado, oferta de Magazine Luiza, de Americanas. Americanas não tá fazendo muita oferta. Sim, né? Mas, resolvendo enfim, outros problemas. Exatamente, tem lá os seus pepinos. Mas aí você vê um produto que ele é comercialmente atrativo, ou seja, muita gente quer, como, sei lá, na época da pandemia, as bicicletas, né? Nossa, a bicicleta teve seu auge, as bicicletas. Só que, em função da demanda, o que aconteceu? A demanda cresceu muito, as indústrias não estavam tão preparadas assim, consumiram seus estoques, né? E teve aquele problema ali na entrega, né? Sim. E realmente ocorreram várias coisas, muitas. né? Mas eu estou tomando agora a bicicleta, bicicleta porque eu passei por isso. Eu vi ali pessoas que queriam bicicleta, não tinha para entrega, pronta entrega. Alguns modelos, pelo menos, assim, as Caloi, desapareceram. Pronto. Só que algumas lojas, elas ainda tinham as ofertas ali. Só que elas tinham as ofertas, mas ali bem do lado, abaixo, estava assim, ó, promoção válida enquanto durar o estoque. Por quê? E a gente já se acostumou a identificar essa informação, essa condição ali na propaganda. Por quê? Porque aquilo ali garante ao fornecedor que ao direito de, se você chegar lá com um print da tela porque não conseguiu comprar online, aí você vai lá na loja e fala assim, olha, eu vim aqui, ó, porque você veiculou esse comercial aqui com essa propaganda ofertando essa bicicleta nessas condições e agora eu quero. Por quê? Pelo princípio da vinculação, ele vai alegar isso, né? Aí o fornecedor vai opor. Opa, não, mas olha ali, ó, leia as letrinhas miúdas. Oferta válida apenas enquanto durarem os estoques. Aquilo ali garante a ele, né, uma reserva de que se acabar o estoque, eu não tive tempo de tirar do ar aquela oferta, mas eu estou garantido, eu não vou ser obrigado, não vai nascer para o consumidor, o pretenso consumidor, o pretenso cliente, quer dizer, o direito de me demandar. Sim. Então, por isso que é muito importante ter as informações e, mais importante ainda, a boa-fé. Boa-fé é um dos fundamentos de todo contrato, de todo né? contrato, é a boa-fé. Negociação. Por quê? O consumidor também tem que entender qual é a circunstância, o que está ocorrendo. Então, é crível, é provável que, poxa, realmente a gente está aí numa pandemia, tem muita gente comprando. Então, poxa, o pouquinho que tinha no estoque vai embora rápido, porque todo mundo quer. Então, o consumidor também tem que fazer esse juízo antes de demandar logo, né, procurar um advogado, gastar dinheiro, porque ainda tem esse lado, tem muitas pessoas que pensam que o direito, muito embora você tenha o direito de exercê-lo, de ter suas demandas apreciadas e que o Poder Judiciário não poderá deixar de apreciar lesão ou ameaça de direito que chegar até ele, né? Mas o cidadão tem que ter também noção. Não é tudo que eu vou lá bater nas portas do judiciário porque justiça sabe como é que é. É lenta, né? Ela é demorada demais, é lenta, custosa no sentido de tempo e também de cara. Sim. Ela é muito cara, né? Não é porque a gente tem a opção, a opção não, a faculdade, né? Quem preenche os requisitos de pleitear uma assistência judiciária gratuita, né? Mas não é para isso que foi feito, entendeu? Então, eu penso que a informação ela é muito importante para os dois lados, para proteger tanto o consumidor, mas também protege o fornecedor nesse contrato. Certo. A questão das provas lá. As provas. Nossa, quem faz direito ou pensa em fazer direito porque acha que
Ele já se imagina ali na frente dos tribunais. Primeiro, já tem o primeiro engano, é que no nosso direito ele é muito diferente do direito americano, de onde a gente vê muito filme com cenas de tribunal, né? Então, nos Estados Unidos, tudo vai para o tribunal. Tribunal de júri. O tribunal do júri, né? Lá, causas cíveis são resolvidas com jurados, né? Com tribunal. Já aqui não. Aqui, a coisa mais difícil que tem, e demora mais ainda, é ser marcado uma audiência para você ser ouvido. E na audiência, o que o advogado e as partes vão... O que as partes vão entregar ali, vão fazer ali na audiência? Vão produzir provas até oitiva, né? De testemunhas e produção de provas. Mas, primeiro, para que o advogado tenha condições de propor uma ação, ele vai precisar instruir o processo. Instruir é o quê? É dizer, contar a história, né, o que ocorreu, ali tudinho, e juntar, inicialmente, as provas que vão afirmar aquele direito dele, né, que vão corroborar o direito dele. E o ponto mais complicado para mim, hoje, como advogado, está justamente na reunião dessas provas. Porque, na maioria das vezes, o cliente não guardou um comprovante. Aí eu me remeto lá ao início, né, da nossa conversa, em que é de suma importância o consumidor exigir nota fiscal, recibo, o que for de direito dele, ele exigir. Não só para forçar... com aquele tabu, né? De, o Estado está querendo me vigiar. O Estado está querendo me controlar. Isso, e o imposto que eu pago não retorna, né? Em que pese... No Brasil, nós temos um dos mais altos graus de percepção, né? De retorno do dinheiro, de aplicação, de má aplicação do dinheiro público, né? Nós somos ali quase no topo. Enfim, mas... Então, o cliente, a pessoa que vai propor a ação, ele tem que ter as provas. E é a parte mais difícil. A pessoa conta para você a história da vida dela, né, o drama que ela está vivendo, e aí eu tenho que perguntar para ela, tá, mas você guardou o comprovante? Você tem o contrato de locação? Como é que foi isso? Alguém viu? Pelo menos, assim, você registrou isso numa conversa de WhatsApp, que hoje é muito comum, né? E a jurisprudência já tem aceito, já está aceitando prints, né? Muito embora eu oriento os meus clientes a fazerem o log das conversas e até mesmo fazer... O que é o log? O log... No aplicativo de mensagem, ele tem lá, uma das suas funções, quando você vai fazer o arquivamento... Tô lembrando do print eterno. Né? As palavras voam, mas o print é eterno, é verdade. E aí lá tem uma função que você quer salvar as conversas, quer exportar e salvar. E nessa função exportar, quando você exporta, ela vem para você um arquivo, né, que já não vem mais com aquele prompt, com aquela carinha, né, com aquela tela ali do WhatsApp, com a conversa de um lado, a resposta do outro. Ela vem como se fosse uma planilha, né? Relacionando um documento, a hora, quem foi que falou tal coisa e tal. Só que ali não estão presentes as fotos e os áudios, mas ele vai aparecer uma menção que tem áudio e que tem mídia, que tem mídia ali. Aí você junta também as mídias e depois você tem que fazer a correlação entre uma e outra, tá? Então pronto, então eu faço os logs. Quando é algo que não está muito bem caracterizado, aí eu vou pedir que a gente vai registrar isso em cartório, através de um documento que eu me esqueci agora, o nome, não sei se o senhor lembra. Eu também esqueci. A gente vai lá no cartório e faz uma transcrição, né? O tabelião vai, escuta, ele avalia aquilo, transcreve. Você vai, como se reconhecer firma, né? Autenticar aquilo lá. Exatamente, ele vai transcrever aquilo ali, né? E vai assinar embaixo. Realmente, o que eu vi, ele não está confessando ou dizendo que aquilo que o conteúdo da conversa aconteceu. Ele vai atestar que ele está vendo aquela conversa naquele aplicativo, naquele dia, naquela hora, naquele aparelho que você entregou para ele. Sim. É isso que ele vai estar atestando. Não foi você que construiu lá pela internet, né? Certo? Pronto. Não, e outra coisa, sob pena de que se futuramente tiver provado que você construiu aquilo ali, o cidadão vai responder por aquilo, né? O tabelião ele vai confirmar que realmente está escrito aqui, eu vi no dia nessa hora, eu estou rolando as mensagens e realmente é isso que eu estou vendo aqui agora. E foi ele que veio aqui e me mostrou isso.
Pronto, então é esse documento que eu acabei... Depois o pessoal não precisa saber coloca tudo, nos comentários aí o nome, né? O nome técnico desse documento, por favor. Tá? Então, pronto, é isso. Então, é uma prova fortíssima, mas já é aceito, o juiz já aceita alguns prints, mas não como a fonte principal da prova, né? Porque o juiz, ele vai analisar, ele vai julgar com base na convicção dele. Então, a fonte de prova vai ser o documento, vai ser a oitiva da testemunha, vai ser a inquisição, a oitiva também das partes, né? E ele vai decidir conforme a convicção do conjunto todo, certo? Na maioria das vezes, ele não vai basear a decisão dele única e exclusivamente pelo um print de WhatsApp. Que fique bem claro, claro isso. Mas é bom, por isso que eu oriento os meus... Olha, faça um print, por favor, tira um print da conversa, grave se for o caso. Se for uma situação muito delicada, você pode gravar, porque é lista a gravação de conversa em que você participa dela. Você pode gravar uma conversa. Se eu estou aqui e eu quero fazer prova disso, eu posso gravar. Se eu estou participando da conversa, eu sou o interlocutor, né, eu posso gravar. Né? Mas as provas são importantes. Então, documento fiscal, nota, recibo, as tratativas, isso é muito importante. Uma foto do problema ali. O problema ocorreu. Muita gente critica as pessoas que ficam fazendo vídeo ou tirando foto de cenas... De algumas cenas, de alguns episódios, e ficam dizendo assim, quem critica, óbvio, mas por que não para de filmar e vai lá ajudar? Geralmente, isso ocorre nos desastres de avião. Mas por que você está vendo? Só porque eu filmei, né? Exatamente. Aí um desastre de avião, né, é muito triste, né? É muito triste. Um acidente de carro é algo muito triste. Pô, tá pegando fogo lá. Pô, mas eu não sou bombeiro, sabe? Inclusive aconteceu um caso bombeiro, lá em Parauapebas, né? Que a gente viu que não é mas, bom claro, ficar perto do carro de combustível. Você viu lá aquele? Rapaz, né? Cara. São duas que até hoje me impactam muito. É essa aí e aquela explosão lá na Turquia, no Oriente Médio, não sei onde. Foi na Turquia? Não sei onde foi. Que realmente também uma explosão daquela que parece uma bomba atômica. E tinha lá a imagem dela. Calma aí, essa pessoa que tá aí, será que tá vivo? Né? E aí tem um meme que disse, bom, se postou é porque tá vivo. Então alguém foi lá e pegou, olha esse celular aqui. Mas eu não oriento, não. O que eu oriento é o seguinte, pelo menos é o que eu imagino que eu vá fazer quando eu presenciar uma situação, um acidente, um fato, primeiro eu vou ligar para chamar o bombeiro aqui, ou a polícia, sei lá. Vou fazer a minha parte nesse sentido, né? Porque se eu não posso entrar no fogo lá, eu não vou. Mas tem gente que vai. Sim. Tá? Tem gente que vai. Mas tem gente que vai filmar, que aquilo ali vai servir posteriormente para elucidação de algum fato. Sim. Entendeu? Então, para mim é muito importante. As provas. Fazer prova de tudo aquilo. Inicialmente... quando nos é apresentado uma situação nova, é assim, 8 ou 80, né? Antigamente ninguém fazia prova de nada. Aí a gente dá uma instrução, olha, você tem que fazer prova das coisas. Aí agora o cidadão quer fazer prova de tudo. Ele saiu, ele está conversando contigo, não, calma aí, deixa eu anotar isso aqui, vamos tirar uma foto. Agora, também não é assim, né? Você tem que ter aquela sensibilidade. Discernimento, né? Discernimento, o bom senso. É o bom senso. Certo. É sobre contrato, né? Alguns contratos têm cláusulas também que são abusivas. Como a gente pode considerar uma cláusula? Quais são os critérios para considerar uma cláusula abusiva, né, nessa relação fornecedor-consumidor? Bom, algumas áreas são campeãs de reclamação de ter cláusulas abusivas. Geralmente, eu trato ali os contratos de consumo de produtos, né? E os de serviço. Os de produtos, é mais difícil acontecer esses contratos em que você vai negociar, porque geralmente os contratos eles são contratos, né? De adesão, né? E no contrato de adesão... O termo você aceita ou não? Aceita ou não. Se você aceita, assinou ali, se submeteu... em tese, isso é em tese, né? Você submeteu. Mas hoje as empresas estão escaldadas em relação a isso. Eu, no meu dia a dia, eu não tenho muito contato, eu não pego muito esse tipo de problema, né? Mas nos planos de saúde, que são os contratos de serviço,
Eu disse que eu não pego muitos problemas. Sim. No caso de produtos de bens duráveis, né? Você vai lá, comprou alguma coisa, enfim. Mas a abusividade das cláusulas de contrato, nesse caso, seria, olha, aqui não tem garantia, tá? Assim, então, assim, você comprou, lá a garantia sou eu. Você não tem a nota, você não tem garantia. Tá? E se você tiver a garantia, você paga o frete por sua conta, isso aí sim, isso aí ainda existe. Alguns contratos, você está lá, nas condições de garantia, você paga o frete de envio, né? Você percebeu que seu produto tem um defeito, né? Algum tempo depois, você viu que seu produto tem um defeito, então você vai acionar a garantia, ele vai lhe conceder, porém ele lhe cobra esse frete. Algumas empresas fazem isso. Tá? Mas hoje em dia as grandes já não fazem mais. Elas já te mandam, depois de uma tratativa ali em aplicativo de conversa, né? Você já conversou com elas, tratou e tal. Então vou te mandar um código, você vai lá no correio e envia sobre esse código. Geralmente eles estão arcando com esse custo. Algumas empresas dizem assim, olha, porém, se for identificado aqui depois da análise, ficar evidenciado que o problema foi originado por mau uso, ou seja, além de você não ter a condição de garantia, não ter a garantia, né, você paga o frete. Por isso que eles vão dizer que vão reembolsar o frete caso você tenha direito. Mas aí foi ficando muito difícil, né? Pô, como é que você vai reembolsar? O produto você já não tem direito à garantia. Então, ele vai te encaminhar de volta o produto e você vai pagar o frete do produto. Enfim, ficou... De forma geral, as empresas dão essa garantia, mas ainda existem aqueles, olha, ou não tem garantia, ou se tiver garantia, o frete da vinda é sua e o de volta é meu. Quando eu tenho algum problema em relação a essa questão consumerista, qual a minha primeira, digamos assim, atitude? Qual é o órgão? Quem eu devo procurar? É o advogado primeiro? Tem algum órgão? Eu posso, né, como diz no direito, né? Eu tenho esse direito de ajuste postulante. Eu certo. posso, né? Como é que é? O que fazer? Inicialmente, a informação. Você tem que buscar informação. Primeiro, buscar informação no seu contrato. No seu contrato de plano de saúde, no seu contrato de... Muito reclamo. Eu ia falar sobre a questão dos contratos as cláusulas da abusividade no contrato de plano de saúde, que existe ainda, mas a esse respeito é o PROCON. Você vai no PROCON. Primeiro você viu lá, pô, eu preencho as condições de garantia, foi assim mesmo que aconteceu, eu tenho aqui os documentos, tudo. Beleza, então onde é? Procuradoria do Consumidor, o famoso PROCON. Né? A lei federal, ela abriu assim, a parte da competência para que os estados e os municípios, né, organizassem as suas procuradorias ali. Né? E tanto é que ela atribuiu a competência para os municípios para legislar sobre o direito do consumidor. Mas o STF entende que isso é somente no âmbito local. Ou seja, você vai regular questão de fila em banco, né, o que é mais comum hoje, né, o tempo de permanência na fila em banco é uma questão que pode ser regulada pelo legislador local, recorrente, pelo né, municipal. questão. Exatamente. Então, em banco, eu lembro de uma vez participar de um evento lá na OAB, em que eles têm umas, não sei dizer, mas são pequenos grupos, né, que a OAB cria para defender as prerrogativas, né, da sociedade. E tinha uma ação comissões. As comissões, são as comissões. Exatamente. E aí tinha as prerrogativas, né, da população lá, e uma das ações da OAB era combater essa questão das filas em banco, né, que é um problema, né? Sim. Lembrei o nome do documento. Do documento. Ata notarial. Ata notarial. Pronto. Enfim. eu já ia anotar. Eu não sei se acontece com você. Assim, você está aqui. Aí você tem uma conversa. Né? Você está aqui numa conversa. E aí você queria dizer algo, falar um conceito, dizer uma palavra que você queria usar. E aí você esquece, você vai para casa com aquilo na cabeça, assim, que fica encucado, cara, com aquilo ali. Aí eu tô numa situação completamente alheia, completamente nada a ver com o contexto.
Do nada a palavra vem assim. E eu sou do tipo que eu vou querer anotar, eu não posso esquecer. Aí eu faço uma correlação com ela, anoto e eu vou te dizer, cara, eu pego o telefone, a primeira oportunidade que eu tiver, eu pego o telefone, vou lá naquela pessoa. Aí, fulano, você lembra daquela conversa que a gente teve assim naquele dia? Pronto, a palavra que eu queria dizer questão psicológica era essa aqui. Eu não sei se isso é bom. Nos altos dos meus 40 e poucos anos, e muitos, né, que eu já passei dos 45, isso aí é algo que às vezes não é tão bom assim, mas eu ainda carrego. Não, se aumentar, eu sugiro que o senhor procure um psicólogo. Passa a ser um transtorno obsessivo compulsivo. Pois é, cara, enfim. Essa necessidade de justificar, né? Lembra que o consumidor não precisa justificar. Não quero trocar aqui. Mas por quê? Então não precisa. Não precisa justificar. Mas olha, com o tempo... Te dá uma devolutiva. Realmente. Esse é um fato e eu já sofri bastante com isso e que atrapalha. Então, eu costumo dividir. A gente tem os vícios e virtudes, né? Os vícios, para mim... meu filho me pergunta, pai, quando eu falo assim, meu filho, você não pode ficar jogando muito tempo no computador porque isso se torna um vício para você e isso é ruim. Aí ele, pai, mas eu gosto, é bom. E aí, mas por que isso aqui é um vício, já que o vício é ruim? Mas jogar não é bom? Eu falo, tá, meu filho, tá bom. Olha, o vício vai ser tudo aquilo que te atrapalhar a você realizar suas tarefas do cotidiano, suas tarefas normais. Que são realmente importantes. São realmente importantes. Pronto. Se você estiver jogando muito e aquilo ali estiver te atrapalhando a estudar, a comer, a realizar suas tarefas do dia a dia, pronto. Aquilo é ruim, é um vício. Então, assim, de maneira bem genérica para entender. E eu, até determinado tempo, até determinada idade, ficava muito preocupado realmente com as justificativas. Eu justificava tudo. Tudo. E aí uma pessoa da minha vida falou assim, mas por que você faz isso, cara? Por que você fica justificando tudo? Não precisa. Né? Quando você dá uma resposta, é aquilo. E pronto, você deu a resposta. Por que esse copo... Por que você bebeu a água até aqui? Porque eu quis. Sim. Exatamente. Ou então, sabe, assim, eu não sei se foi o melhor exemplo, a melhor situação, mas realmente, se demais, atrapalha. A gente estava na questão da procuradoria, não era? Exatamente, dos órgãos. Quem procurar, né? Tá, pronto. Nesse caso, o consumidor que se sentir lesado, né, depois de ter passado lá, feito aquele filtro, não, realmente, o problema tem defeito, eu fui lá com ele, tentei. Primeira coisa, é a tentativa de resolver o problema da autocomposição, de não ter que levar esse problema para o judiciário. Primeira coisa que eu oriento vai lá, volta ao estabelecimento ou então ao teu prestador e fala, olha, de acordo com o nosso contrato, mesmo que ele seja tácito, a gente ajustou isso e aquilo, né? E não é isso que aconteceu. Poxa, vamos resolver? Se você se sentiu lesado, que não foi a contento, poxa, se eu já paguei, tem como você prestar um outro serviço para mim, ou então você me dá um outro produto, enfim, tentar resolver amigavelmente, né? Não deu certo? Aí sim, aí você procura, você pode procurar o PROCON, né, que se eu não me engano fica ali na Anísio Chaves, né, no prédio da prefeitura, o PROCON municipal fica ali, e munido dos documentos, você vai lá munido dos seus documentos, RG, CPF, nota fiscal, né, se tiver a foto se for um produto, um defeito num produto, que for algo muito evidente, você tira a foto do produto e junta num processo, vamos dizer assim, faz uma pastinha, tira lá alguma cópia dos seus documentos, tira uma foto do produto. Geralmente tem que agendar antes, você liga lá e faz um agendamento, e aí, a partir daí, você dá início ao processo. Eles primeiro vão tentar fazer uma intermediação. Ele não vai logo entrar na justiça, ele vai tentar intermediar, vai chamar o comerciante, né, o fornecedor, né, vai chamar o fornecedor ou o prestador de serviço para uma reunião, né, conversar sobre, tentar entabular ali uma solução não conflituosa e vai tentar. Se ainda assim persistir, aí sim poderá ser iniciado um processo judicial. Sim. O que nada impede do consumidor procurar logo, imediatamente, um advogado particular. Né? Por quê? Porque o advogado já vai fazer tudo isso que a Procuradoria da Defesa do Consumidor, que o PROCON, ele vai fazer, o advogado vai fazer também, porque essa é a função do advogado. Não só a de
promover ações judiciais. Mas, primeiramente, tentar resolver o conflito do cliente de maneira menos onerosa e menos traumática possível. Pelo menos eu sou adepto a essa linha. O próprio judiciário não orienta que seja dessa forma, né? Tantos processos. Exato, porque já é um negócio demorado demais. É demorado, aí custa dinheiro. O advogado, ele vai cobrar, claro, pelo serviço dele. Às vezes, o direito que você está buscando, o valor econômico dele não é tão alto assim que justifique, né? Vamos supor, o advogado vai te cobrar lá, sei lá, R$2.000 para entrar com a ação para você ter um benefício de R$500. E hoje não está assim, né? Hoje tem muitos advogados, né? Advogado, será que vai cumprir aquela tabela, né? Uma tabela aqui. A tabela da OAB? A tabela da OAB. Ah, é verdade. Isso também é um outro assunto, é um outro assunto para uma outra hora, mas realmente, no meu entender, padre, assim, a minha filosofia é que o mercado deve regular, pelo menos a economia, a questão econômica. A gente tem que ficar muito atento ao mercado. O que o mercado está dizendo para a gente? O mercado, o que o preço das coisas ele é para o consumidor? O preço é uma informação. Então, o preço diz sobre estoque, o preço fala sobre demanda, o preço diz muito, né? Então, ou seja, o mercado, o homem econômico, o homem econômico, ele é muito importante. A gente teria que ter essa noção também na academia, na escola, tanto de direito, né, como eu falei, do direito constitucional, mas de economia. É muito importante para que a pessoa torne-se um cidadão completo. São noções importantes. Então, e aí eu digo isso por quê? Para que o cidadão entendesse que quanto menos intervenção no mercado houvesse, quanto menos, não uma ausência total, certo, mas quanto menor for a intervenção no mercado, melhor é para as pessoas. Mas claro que o poder público, ele ainda exerce uma função, ele tem uma função de ser, porque algumas coisas o particular não consegue. Né? Então a gente precisa da atuação. As agências reguladoras. Exatamente. Por isso o PROCON, tá? Mas voltando lá, então o advogado, para você procurar, você pode procurar o advogado, mas o advogado ele vai fazer isso, ele tem que tentar compor ali o conflito de uma maneira menos onerosa possível, e ali para mim vai estar sendo realizada a função o direito. Para mim, aquilo ali é a coroação. Quando você consegue resolver um problema, não precisou entrar na justiça, demandar o judiciário, ou seja, entrar naquela fila quilométrica lá, gastar todo aquele dinheiro. Porque uma das principais preocupações do cliente quando vai entrar com uma demanda é o quê? Custos judiciais, né? O tempo que vai demorar. Então, pronto, se você conseguir resolver um conflito, consegui resolver, cobrei menos por isso, mas já acabou, você já resolveu o problema, recebeu menos que... Por mais que você fosse receber, vamos colocar aqui em valores, eu vou receber R$10.000 num processo, só que só vai ser resolvido daqui a 3, 4, 5 anos. Né? Você recebe lá um valor a título de custas administrativas ali para começar o processo e tal, mas o grosso mesmo que vai vir vai ser, vamos supor, no êxito da causa, né? Ou então mesmo que seja pagos parceladamente, mas é só daqui a 3, 4 anos. Ao passo que se você resolve um conflito imediatamente, acabou. Você recebe ali R$500, R$10.000, vamos colocar a proporção de 10% daquilo que você resolver. 10% você recebe R$1.000, R$1.500, R$2.000, pronto, acabou. Certo. Resolveu, o cliente fica satisfeito que ele teve o problema dele resolvido, você também ganhou o seu e bola para frente, vida que segue, tá? Segue, né? Mas se ainda assim ele quiser, o advogado não conseguiu compor, não conseguiu resolver o problema amigavelmente, aí sim propõe-se uma ação no juizado especial, dependendo do valor da causa, né? No juizado especial do consumidor. Né? Você propõe uma ação, instrui o processo e aquilo ali vai levar um tempo. Não é muito demorado. Lembrando de guardar, né? Lembrando de guardar todos os documentos para a instrução, que vai ser de suma importância aquilo ali. Certo. Doutor, nós estamos chegando ao final. Pô, que né? Se a gente não finalizar... É redundante, mas a gente não termina, né? E assim, é um papo tão interessante porque o direito ele é vasto, ele dá muitas possibilidades. Mas eu gostaria de já ir lhe agradecendo, né? É tão bom tratar sobre o direito, eu particularmente gosto. E especialmente falando um pouco do direito do consumidor, né? Que trata um pouco da economia, questão tributária. Porque
antigamente eu acho que era orgulhoso, ou então temeroso, assim, eu vou atrás desse meu direito aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Já pensava negativamente, né? E não é assim. Existe um Código de Defesa do Consumidor que ampara a parte mais frágil, né, digamos assim, daquela relação de consumerista. Né? Então, o que você poderia falar aqui para o nosso internauta, né, nesse sentido, assim, orientar as pessoas a buscarem seu direito? Olha, obrigado. É um prazer. Foi um prazer danado, enorme, um prazer enorme participar dessa missão aqui, porque isso é uma missão, né? Verdade. Participar dessa pequena parte da missão. E quando quiser que eu volte para falar de outros assuntos também, vou ficar muito satisfeito muito obrigado. De atender. Bom, e como mensagem final fica: tenhamos prudência, né, o bom senso, tá? Primeiro de tudo, bom senso. Mas nunca, eu digo nunca, uma das poucas vezes que a gente pode usar essa palavra no direito, eu vou usar agora. Nunca deixe pra lá. Não é a questão do deixar pra lá. Você vai se conformar com uma situação que poderá te incomodar pro resto da vida. Porque a gente está tratando aqui de uma relação de consumo, pode ser dessa caneta, mas pode ser de um plano de saúde, né, que você venha precisar dele lá na frente, pode ser de um carro, de qualquer coisa, de qualquer... Então, é importante não deixar para lá, para satisfazer, né, aquela necessidade interna de resposta. O judiciário está aí para isso, para dar as respostas. Nós abrimos mão de parte da nossa liberdade, uma delas é a da autotutela, né? Você não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Para isso, para que o judiciário resolva. Então, nós temos que ir atrás. O cidadão, ele tem o direito de respostas, tá? Nós não estamos pedindo nada lá. Você vai lá para requerer um direito que é seu. Tem lá, pede-se, mas tem uma força de... fundamentação, né? Requeiro aquilo. Eu quero uma resposta, né? Mas para isso, digo e repito, guardemos os documentos necessários, vamos com calma. Nem sempre o direito está só do meu lado. Eu tenho que me abrir para a possibilidade do outro também ter a parcela do direito dele. Existe um brocardo muito famoso que diz: o seu direito começa onde termina o meu. Né? Então é isso, a gente também tem aquele que diz assim que o direito não protege os que dormem. Exatamente. O não deixar para lá tem fundamento nisso também. Exatamente. O direito não protege os que dormem, porque um dos fundamentos do nosso direito é que a justiça não pode ficar eterna. A estabilização, a segurança jurídica. Certo. E as relações, elas precisam ter um lapso temporal, elas precisam terminar. Ou seja, o Estado não pode ter um direito eterno de te punir, você também não pode ter um direito eterno de cobrar algo a alguém. Você tem que ter um tempo, né, ali. Então, ou seja, você precisa exercer esse direito dentro do tempo que a lei determina para isso, que a gente chama de, na maioria das vezes, grosseiramente falando, decadência, né? E a prescrição. Mas, de forma geral, é a decadência. O cidadão entende, olha, caducou o seu direito, pronto, é isso. Mas claro que para os mais preciosistas, né, mais atentos à legislação, sabe que existe uma diferença entre prescrição e decadência. Mas é isso, no mais, é você não deixar para lá, porque existe esse lapso temporal, mas sempre com cautela, com boa fé, porque todos nós, o interesse, o legal é você ter o seu direito respeitado e o outro também. Certo. As pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast, né? Pessoal, peço para você comentar, comente. Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai mostrar para mais pessoas. Quando você curte, aí quando você compartilha, né? Você já está fazendo também esse trabalho do YouTube. Então, vai lá, participe, né? Crie engajamento aqui na nossa página, né? No podcast Paz e Bem. E as pessoas que gostaram, né, desse nosso bate-papo, que querem conhecer o trabalho do Dr. Carlos Eduardo, como é que elas podem acessar, como é que elas podem entrar em contato com você,
né? Você pode falar assim, qual é a área que você está atuando, né? Você falou que é advogado civilista, mas assim, qual é mesmo a área que o doutor, nossa, eu atuo nisso aqui e é isso que eu faço bem, né? Olha, eu sou professor também. O que eu gosto muito de fazer... Diga aí a instituição, professor. Tá certo, com muito prazer. Eu sou professor na UNAMA, né? Eu dou aula de Direitos Grupo Ser Tributários. Educacional, Do né? Grupo Ser Educacional, Certo. Eu dou aula na UNAMA, dou aula de Direito Tributário, Direito Constitucional Tributário, de Prática Tributária. É a área que eu gosto. Então, é um imenso prazer estudar. A academia, para mim, ela tem essa função de que me obriga a permanecer estudando. Certo. Claro que tem um momento que você precisa fazer que aquilo ali dê resultado, ou seja, que crie benefício para alguém. Porque você só estudar por estudar, você só está fazendo uma atividade. Mas eu preciso ver uma finalidade naquilo. Eu preciso ver uma finalidade. Se é o direito, eu tenho que praticar, eu tenho que trazer valor para alguém com aquilo. Então, o estudar para mim nesse sentido. Eu quero estudar e quero praticar e quero aplicar também. E a academia, ela permite isso, que eu estude, que eu transmita aos alunos. E na academia, como professor, eu penso que a função principal dele é inspirar. Porque com a quantidade de informação que o aluno tem hoje, ou seja, informação por informação ele vai buscar. Mas aquela inspiração, ou seja, poxa, ter um professor que, além de entender do assunto, ele vive aquilo, ele pratica, eu creio que seja muito bom. Então, eu não sou muito bom de redes sociais, mas o meu Instagram é Carlos Eduardo Advogado. Carlos Eduardo, arroba Carlos Eduardo Advogado. Carlos Eduardo Advogado. Vai estar a minha foto lá. Então, isso aí virtualmente, né? Pode falar com você. Pode, mas assim, sim. Tem algum escritório, algum lugar? O meu escritório fica ali na Travessa... eu atendo praticamente home office hoje, Home office. Eu atendo num escritório ali na Travessa Dom Amando, 893, ali entre a Presidente Vargas e a Marechal Deodoro. Logo depois do escritório da Unimed. Certo. Tá? E estou lá na UNAMA também. Muito bem. Se me procurarem por lá estarei. É nosso paroquiano também, né? Quiser abordar o doutor aqui, né? Sim, e atendo aqui também, Sim. né? Faço essa assistência judiciária aqui. Pro bono, né? Pro bono, aqui na paróquia, todas as sextas-feiras, né? De 9 às 10. Quando tem cliente, né? Eu venho. Quando não tem, eu não venho não. Mas se tiver um cliente eu venho, se tiver 10 eu venho também. Se precisar passar desse horário, é com o maior prazer, com muito gosto que eu faço. Doutor Carlos Eduardo, foi uma satisfação, viu? Toda ter minha. Conversado com você aqui. Deus lhe pague. Obrigado por nos ajudar aqui com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, aquilo que você construiu, né, por esforço, pela motivação que você passou aqui. Deus lhe pague. E até uma próxima, se Deus quiser. Tá? Obrigado, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. E obrigado a você, né, que esteve conosco até agora. Deus abençoe você. Lembra lá de comentar, curtir, compartilhar o nosso podcast Paz e Bem. Até a próxima. Deus abençoe você.